Graça e paz, povo de Deus, povo que escolheu viver com o Senhor. Vamos aqui meditar na palavra, esse mistério, a palavra maravilhosa da parte de Deus, nosso Senhor Jesus o Cristo. Padeceu, que se humilhou, que fez, sabe, a mais perfeita obra por causa do amor que estava nele, por causa do amor que ele tem sobre ele, por causa do amor que ele se tornou. Glória a Deus. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. O nosso refúgio, a nossa fortaleza é o Senhor, a palavra de Deus tem nos dado graça, tem nos dado força, tem nos dado entendimento, tem nos dado revelação. E hoje falaremos um pouco sobre o amor, uma das coisas assim mais necessárias é amar nessa vida. De tudo que é mais necessário para o ser humano, para o homem, é ter amor, amém? Com amor você cumpre toda a lei, com amor você cumpre, sabe, toda a obrigação, e com amor também você alcança, sabe, aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Quero te fazer uma pergunta essa noite e eu quero que você responda aí dentro de você. Eu não vou estar perto de você para ouvir a resposta, mas o Espírito Santo está aí pertinho de você e Ele ouve. Quantas coisas você já tentou resolver e não conseguiu? Quantos sonhos você já tentou alcançar? Não conseguiu? Quantas coisas você já tentou conquistar e não conseguiu? Quantos trabalhos você já tentou trabalhar e não conseguiu? Existe algo maravilhoso que se chama amor. E para que eu conquiste, para que eu prospere, para que eu viva o sobrenatural de Deus, eu preciso que o amor de Deus seja gerado na minha vida. Sabe, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos um Deus grande, um Deus poderoso, sabe, capaz de fazer infinitamente aquilo que pedimos, aquilo que pensamos, sabe, é extraordinário ver isso. Mas a maneira que Deus usou para vencer está em João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para todo que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. O que eu preciso para não perecer? Crer nesse amor, até esse amor ser gerado na minha vida. Crer no amor de Deus. Sabe quantos relacionamentos pessoas tentaram e não conseguiram? Casamentos que terminaram por falta de amor. Esse amor que nós estamos falando é o amor de Deus, porque existe o amor eros e o philos e o ágape. O ágape é o amor de Deus, o amor no Espírito, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E a maior estratégia do mal, a maior estratégia do inimigo hoje contra a vida do ser humano é justamente isso:
esfriar o amor que ele tem. A Bíblia fala que Jesus vai ter que abreviar os dias da sua volta, porque muitos serão enganados nessa área. Muitos serão enganados, deixando de amar, deixando de confiar, sabe, por maldades que vão fazer para nós. Sabe, o inimigo vai usar pessoas para fazer maldade contra nossas vidas, para que a gente deixe de amar, para que a gente pare, para que a gente desista, para que a gente não ame. Eu já vi pessoas com unção, já vi pessoas com conhecimento tremendos, que tudo isso, sabe, estava sobre Jesus. Mas a forma melhor de se vencer qualquer coisa, qualquer batalha, qualquer problema, qualquer situação familiar, qualquer situação no seu trabalho, é com o amor de Deus, o amor com propósito, o amor que morreu e ressuscitou. Essa é a melhor forma. Então o amor é a maior arma que nós temos para esses últimos dias, para o final dos tempos. Essa é a maior arma que nós temos. E aqui em Romanos capítulo 13, versículo 8, fala assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor um pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Sabe, o amor, ele tem um elo com a perfeição. O amor, ele tem um elo com a perfeição. Não é um amor bobo, um amor de mente. Claro que nós precisamos dos 3 tipos de amor, mas que eles estejam em sintonia, em obediência ao amor ágape, ao amor de Deus. O amor que não vê o outro, mas entende a necessidade de que você ame para que o outro seja salvo, para que o outro seja alcançado. E isso é extraordinário, tanto que foi feito pelo nosso próprio Salvador Jesus Cristo e pelo nosso próprio Deus, que amando de tal maneira, eu, você, que não merecíamos ser amados. Então esse amor de tal maneira é um amor que vem de Deus, é um amor ágape, sabe, é o amor que traz o cumprimento de todas as coisas, ou seja, a prosperidade em todas as áreas da nossa vida depende do amor de Deus em nós. Nós não podemos dever nada para as outras pessoas, a não ser o amor. O amor você pode dever. Sempre vá lá, sabe, tentar pagar. Mas você pode dever. Por quê? Porque quem deve tem que pagar. Então você vai ter que amar. Deixe tudo em dia. Mas o amor tenha de sobra para entregar. Sabe, eu vejo pessoas na família, no trabalho, e eu vejo que se tivesse o amor de Deus ali na vida daquela pessoa, pronto, era o suficiente para ela se encontrar, para ela entender o que está acontecendo, para ela entender quando tratam ela mal, para ela entender quando tratam ela bem. No versículo 9 diz assim: pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento de todos resumem nesse preceito: ame a seu próximo como a si mesmo, porque o amor não pratica o mal contra ninguém. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Sabe por que muita gente não prospera no seu trabalho? Porque não carrega o amor de Deus na sua vida. Sabe por que muitas famílias não conseguem
prosperar porque eles não carregam o amor, eles carregam a razão, eles carregam a cobrança. E se nós fôssemos, sabe, no lugar do amor colocar a razão, nenhum de nós seria alcançado pelo Senhor Jesus, porque nenhum de nós merece o amor que Ele nos dá, justamente para que a gente aprenda e possa levar isso adiante. Sabe, quem ama a Jesus não é confundido. Quem ama Jesus não cai sobre os embaraços da vida. Quem recebe o amor de Deus na sua vida, sabe, não se confunde com as coisas desse mundo. Façam isso compreendendo um tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a Cristo, quando começamos a crer. A salvação está mais próxima agora. E se nós não amarmos, ficarmos questionando, sabe, nós precisamos receber do Espírito de Deus essa graça, essa revelação, para que o nosso amor não seja um amor humano apenas. Sabe, um amor de mente, um amor de emoções, não é desse amor que nós estamos falando, porque muita gente amou com amor eros e se frustrou no namoro, se frustrou no casamento, sabe, não deu certo o namoro. Por quê? Porque o amor ágape, o amor de Deus, ele não tinha sido colocado em primeiro na vida dessas pessoas. Por isso não deu certo. O casamento duradouro, uma vida próspera na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida, depende muito do amor de Deus na sua vida. Quem ama cumpre a lei, se enquadra nos padrões do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito tremendo, ainda mais que se aproxima o fim dos dias. Qual é a maior arma que o inimigo tem contra a vida de alguém hoje? Esfriar o amor dessa pessoa. Tem pessoa que tem unção, tem pessoa que tem fé, mas não tem mais amor. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso. E deixando de amar, não consegue enxergar com os olhos espirituais do Senhor. Isso é muito tremendo. E no livro de 1 Coríntios 13, fala do amor que vem de Deus, do amor ágape. Diz assim: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Quando você ama, a arma que você usa é uma armadura de luz. E quando você debate razões, quando você cobra só direitos e não carrega o amor de Deus junto a você, você trabalha com as armas da escuridão, as armas das trevas, as que trazem contenda, as que trazem conflitos, as que botam uns contra os outros, sabe, em busca de direitos, em busca de razão. Só que o Senhor está dizendo que a armadura que deve ser usada é a armadura da luz, é o amor, sabe? É quando a pessoa fala alto com você, quando a pessoa grita, quando a pessoa te distrata, você se recolhe, não porque está perdendo, mas tem um comportamento do amor divino, aquele que estava sobre Jesus quando estava sendo crucificado, que mesmo humilhado, tendo toda a capacidade de ser igual a Deus, não quis essa posição, porque veio como homem, para nos ensinar como o homem de Deus caminha. Sabemos que Jesus estava, sabe, acima de todas as coisas, mas tem uma palavra que fala muito ao meu coração, que ela diz assim: e Deus era com ele. Sabe, Jesus esteve como um homem,
na terra. Mas tinha uma grande diferença. Deus era com ele. A gente só pode fazer as mesmas obras que Jesus fez se Deus for conosco. Se o amor que vem de Deus seja derramado sobre a minha vida. Quantas brigas hoje tem nas residências? Quantas brigas hoje tem nos lares? Para depois pedir desculpa, não é melhor buscar o amor de Deus e evitar algumas delas, pelo menos algumas, até aprender a evitar todas? Por que ficar chateado um com o outro dentro das suas casas? Se o amor de Deus é a armadura que nós temos para lutar, para guerrear, para trazer luz ao ambiente onde a gente está. Eu já vi muita gente prosperando com menos conhecimento do que outras. Eu já vi gente com muito conhecimento não conseguir prosperar o que aquele de pouco conhecimento tinha, mas que tinha o amor de Deus com ele. Porque quando ele trabalhava, ele não trabalhava pelo resultado, ele não trabalhava pelo castigo, mas ele trabalhava pela consciência, que ele tinha que glorificar o nome do Senhor Jesus em toda e qualquer circunstância. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, nem em bebedice, nem desavenças, nem inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer o desejo da carne, como ter razão, como ganhar, como sair melhor, como provar que tinha razão, como estar, envolvido com bebedices, com adultérios, com fornicação, com brigas, com invejas. O que Jesus está dizendo? Caminhe enquanto é dia. O que é caminhar enquanto é dia? A Bíblia traz uma revelação que caminhar enquanto é dia é não fazer as coisas escondido. Quando uma pessoa faz algo escondido, é porque ela tem vergonha daquilo. E se ela tem vergonha daquilo, ela prefere fazer escondido. E esse escondido recebe o nome de noite. Como alguém que vive da noite, na noite, mas o Senhor traz o entendimento que façamos o que tem que ser feito no dia, na luz, nas claras. Se o amor de Deus não desce sobre a minha vida, eu sempre vou andar atribulado, angustiado, com medo. O amor de Deus é tão precioso que ele lança fora até o medo da vida, o medo das coisas, o medo do negativo. Não, quando eu estou cheio de amor, até o medo se sujeita a ele. Tudo que foi resolvido com amor. Só o amor pode resolver aquilo que você sempre lutou para resolver e não conseguiu. Não deixe a sua condição financeira falar mais do que o amor. Não deixe, se você está passando dificuldade financeira, isso falar mais do que o amor. Seja um homem de Deus posicionado. Deus tem uma porta para abrir na direção daqueles que amam. A Bíblia fala que o amor salvou o mundo e nos deu a oportunidade de não perecer. Por isso eu tenho que deixar o amor de Deus vivo sobre a minha vida. Que nada possa arrancar isso de nós. Jesus não deixou que o amor fosse arrancado dele, mas ele amou até o fim. Esse é o grande segredo da vitória divina. Deus, na sua onipresença, onisciência e onipotência, ou seja, tinha tudo que precisava, tinha todo o conhecimento que existe e o que não existe, estava em todos os lugares ao mesmo tempo,
mas venceu com a armadura da luz. Venceu no amor. Deus não venceu com guerra, tendo total condições para isso. Jesus não venceu com guerra. Tire a guerra do seu lar. Tire a guerra do lugar onde você trabalha. Comece a dever o amor para todos, para você tentar pagar. Não deva outra coisa não, mas o amor deva. Deva o amor onde você trabalha. Mas estão me perseguindo, eu vou voltar aqui no Romanos 12, 17, que diz assim: estão me perseguindo, estão me tratando mal, como é que eu vou fazer? Assim, ó. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, colocará brasas vivas sobre a cabeça dele, deixando confuso. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Você pode repetir isso? Vença o mal com o bem. O cumprimento da lei, a vitória poderosa, está no amor de Deus sobre a vida do ser humano. Sem o amor, é impossível cumprir a lei. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim: vou mostrar-lhes um caminho mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. A Bíblia está dizendo que, sabe, o caminho mais excelente a ser percorrido é o caminho do amor. Jesus é amor, Deus é amor, a palavra dele é amor. E você pode falar muitas línguas, muitos idiomas. Você também pode falar as línguas dos anjos, que são muitas. Mas se não tiver amor diante de Deus, será como apenas um sino. Não vai ter proveito, não vai ter propósito, não vai ter destino. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os ministérios, todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor tem paciência, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, ele não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor, sabe, se alegra, é extremamente, sabe, ele tudo sofre, ele não se alegra com a injustiça, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias, sabe, desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas em parte conhecemos, em parte profetizamos.
Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Sabe como a gente fica vivo? Amando. Porque o amor nunca morre enquanto não cumpre o seu propósito. O amor de Deus nunca morre. E quando ele cumpre o seu propósito, ele ressuscita com Cristo. João foi um apóstolo do amor. E enquanto Jesus estava sendo levado para a crucificação no madeiro, Pedro, o líder naquele momento, foi percebido ali que ele era um de Jesus e ele negou 3 vezes. Mas João, enquanto Cristo estava sendo crucificado, João estava ali próximo à cruz, porque era o discípulo que mais ama. O discípulo que mais ama não morre como os outros, mas ele vai até o fim para cumprir o seu propósito. Quando ele ama, ele cumpre o propósito. Quando o amor que está em nós é o amor de Deus, ele não tem medo da morte, ele não tem medo da angústia, ele não tem mais medo da enfermidade, porque o amor de Deus desceu sobre a vida daquele que crê. E quando isso acontece, nós não perecemos. Quanto você tem amado na sua casa? Será que você tem se preocupado com quem ganha mais? Com quem tem a roupa melhor? Com quem tem um carro melhor? Quem é que tem mais razão? Que tal você derramar o amor de Deus sobre a tua casa? Que tal você usar a armadura da luz, que é o amor, e ver Deus invadir o tabernáculo do seu lar? Eu sempre digo uma frase, que se Deus tiver amando com amor ágape em sua casa, Ele tem toda a casa. Se Deus tem você que ama, Ele tem todo lugar onde você trabalha. Se Deus tem você, Ele tem todo lugar onde é a sua casa. Você não fica procurando razões, mas procura sim amar e ser crucificado com Jesus. Esse amor de Deus não é aquele amor que é enganado. Esse amor sabe o que está fazendo. Jesus não foi enganado quando foi para a cruz, ele sabia o que estava fazendo. Então eu quero dizer, seja cheio de amor, que Deus cumprirá até os desejos do teu coração. Quando você está cheio do amor de Deus e você pensar que em algo que você quer, de repente, Deus vai mover e trazer aquilo na sua direção. O Senhor está vivo e reina, porque amou o mundo de tal maneira. Ele já tinha unção, já era um profeta, filho de Deus, mas para vencer a escuridão, para vencer a treva, para vencer o momento de dificuldade, para vencer o problema, para vencer a enfermidade, só o amor de Deus. E eu quero orar sobre você hoje. Quero orar sobre a sua vida. Pai, nós oramos nesse momento. Que seus filhos sejam cheios do teu amor. Que possam, Deus, fazer a obra amando e não só pensando e sabendo. Porque se eu só penso e sei, eu posso ensinar o caminho,
Mas se eu só sei como amar aquele que eu estou ensinando o caminho, porque o amor que eu tenho pelo próximo é o que me deixa vivo, é o que me deixa cheio. Só a unção não foi suficiente, mas foi necessário amar o mundo de tal maneira que esse amor divino desça sobre nós, em nome de Jesus, e traga tudo que precisamos para a glória de Deus Pai. Amém. Seja cheio de amor. Só o amor cumpre a lei. Só quem ama consegue ir até o final. Só quem ama consegue realizar tais obras. Os que se chateiam, os que se entristecem, não conseguem nem viver, só existir. Tem amor no seu coração. Continue com fé, com esperança e com amor. Mas dos três, o maior é o amor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.